de hoje nós vamos andar mais de 50 quilômetros para chegar nas lagoas mais bonitas e desertas dos Lençóis Maranhenses. Vamos passar por quilômetros de dunas brancas, dormir em povoados e caminhar na escuridão até o ponto de resgate 4 dias depois. Será que vamos conseguir? Assiste até o final desse vídeo para descobrir. Olá, viajantes! Bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje a gente vai mostrar como está sendo nosso trekking nos Lençóis Maranhenses. Estamos fazendo uma caminhada de travessia, atravessando todos os Lençóis Maranhenses a pé. São 3 noites e 4 dias aqui nesse paraíso. E a gente vai mostrar para vocês todos os detalhes de como está sendo essa jornada, todos os perrengues, tudo que a gente está passando, tudo que a gente está vivendo. Então não esquece de já curtir e deixar o seu joinha aqui no vídeo e também se inscrever no canal, porque é super importante para o nosso trabalho aqui no YouTube. Bora pro vídeo? Oi, minha gente! Vamos começar a travessia dos Lençóis Maranhenses. Nosso primeiro dia, já pegamos um barco que saiu lá de Barreirinhas e veio até Vassouras. A gente está indo até Atins, porque é em Atins que começa a caminhar. Mas agora a gente está parado aqui em Vassouras. Aqui é uma parada de apoio, como o Rafa disse, né? Mas agora a gente vai ficar por aqui um pedaço. Não tem muito o que dizer ainda, né? Nosso primeiro dia de travessia, a gente tá meio ansioso, estamos bem no mood aventureiros. Esquecemos o microfone, então esse áudio vai ficar talvez um pouco com ruído de fundo, mas tem bastante gente aqui e a gente vai mostrar o espaço pra vocês. Gente, paramos num povoado chamado Mandacaru para conhecer o farol. Então aqui tem uma parada que vai durar cerca de 1 hora, onde a gente vai poder observar o farol de perto e ver os pequenos lençóis de cima. Eu não tô gravando com o microfone, porque o microfone tá guardado e a gente esqueceu de pegar. Mas eu vou mostrar pra vocês o outro lado, que é a vista do farol. Parou aqui perto da praia de Caburé pra almoçar, que é uma parada que o barco faz pra todo tipo de comida e tal. E aí a gente pediu um peixe frito com baião, farofa e vinagrete, acho que saiu por 130. E aí é isto, tipo, é a opção que eles dão de almoço, vai para todo mundo aqui. Esse mesmo restaurante deve ter outros, mas para todo mundo aqui. A gente almoça, vai ficar 1h30. Tem um rio aqui, então acho que a gente vai já tomar um banho. E é isto, depois nós vamos para Atins. E seguimos de Atins em um carro 4x4 que nos deixaria no ponto de início da nossa trilha pelo deserto. Todo o percurso, desde o barco até a travessia dos Lençóis, foi organizado pelo nosso guia galego. Nós vamos deixar aqui o número dele na descrição para você ter acesso. A ideia do primeiro dia é caminhar 12 quilômetros até o povoado de Baixa Grande. No caminho vamos contemplar 2 lagoas, depois assistir o espetáculo do pôr do sol e em seguida caminhar até o povoado para enfim descansarmos e jantarmos.
Primeiro impacto com as lagoas é um dos momentos mais impressionantes, porque é a primeira vez que você tá vendo se você nunca viajou aos Lençóis Maranhenses, digo. Você fica de fato em estado completo de choque observando aquelas lagoas azuis transparentes, com uma temperatura muito perfeita, que não é nem quente nem frio, e você só quer ficar ali pra sempre. Então você esquece toda a caminhada que você fez e aproveita aquele momento ali nas lagoas. Galera, hoje vamos para o segundo dia de caminhada. E aí, hoje a gente vai fazer 2 km. A gente vai andar de Baixa Grande até Queimada dos Britos. Aqui em Baixa Grande a gente tá na casa da avó do Galego, e é uma senhorinha, Dona Maria. A gente tá na casa dela, que é uma espécie de hospedaria. É um povoado bem do nada, escondido assim. E aí a gente vai pra Queimada dos Britos, que é um outro povoado. Vamos embora. A primeira noite até que foi boa e conseguimos dormir bem, mas será que a gente aguenta até o final dessa travessia? Aí só assistindo pra descobrir. No segundo dia, vamos caminhar também 12 quilômetros de Baixa Grande até o povoado de Queimada dos Britos. Saímos às 7 horas da manhã, vamos passar por 2 lagoas e ainda chegar antes do horário do almoço. E nesse dia aqui eu descobri que ainda bem que eu coloquei uma calça na bolsa, porque a minha perna machucou muito. Então, garotas, atenção, coloquem uma calça na mochila. No caminho, nós sempre passamos por muitas lagoas, inclusive por dentro delas, então vá preparado para se molhar o tempo inteiro. E as lagoas têm cores muito diferentes entre si. Depois dos quase 12 quilômetros, chegaríamos ao povoado de Queimada dos Britos, chamados também de oásis. Todos esses povoados ficam em meio à vegetação que fica dentro do Parque dos Lençóis Maranhenses. Justamente por isso, eles são usados pelos viajantes como um local de apoio. É aqui que a gente descansa, que a gente dorme e que a gente se alimenta. Bora mostrar a vocês o espaço onde a gente tá morando assim, né? A hospedaria.
O espaço para dormir chama-se redário. Nesse lugar ficam várias redes para vários dos viajantes. No caso, nós ficamos com um espaço inteiro só para o nosso grupo, que eram apenas 5 pessoas. Também são fornecidos lençóis, então você não precisa se preocupar de levar. Leve apenas os seus itens de higiene e roupas. Bom, para começar, vamos falar como é que foi, né, essa travessia, como é que funciona a travessia para iniciar. A gente está fazendo essa travessia com o Galego, vou deixar na descrição o contato dele e o link do Instagram dele. E como é que funciona? Aqui nos Lençóis Maranhenses tem muitas formas de você conhecer os lençóis. Você pode fazer passeios tradicionais, que vão te levar até algumas lagoas específicas, e você pode fazer uma travessia a pé, que é a única forma possível de se chegar em algumas das lagoas. Já que aqui é um parque, gente, só ajeitar aqui porque a luz está pegando no meu óculos. Mas já que é um parque, nem todas as áreas são permitidas a chegada de carro. Então a gente tem que passar por áreas de carro que a gente passa a pé por áreas que os carros não podem passar. Por isso a gente decidiu fazer a travessia, né? Quem não nos conhece, eu e Rafa somos nômades digitais, a gente vive viajando. E a gente decidiu fazer a travessia de 4 dias, que é a travessia mais clássica. Dá pra você fazer outros dias, dá pra fazer 7, dá pra fazer em 2 dias, travessia menor. E aí tudo depende muito da sua motivação, do quanto você quer viver essa experiência. A gente optou pela mais tradicional, de fazer 4 dias e 3 noites. E aí, como é que funciona? Chegamos no Porto de Atins, é um porto bem simples, é mais para parada. Você não chega na cidade de Atins, digamos assim, né? Você chega no porto, aí você desce do barco. Tem muita gente que vai se hospedar em Atins, pega esse mesmo barco, então a galera vem com mala. Então a gente para lá em Atins e pegamos uma caminhonete que já estava nos esperando com o nosso guia, para a gente passar por dentro do povoado de Atins e seguir para o meio do nada, onde a gente começaria a caminhada. Aí foram 20 quilômetros andando de Jardineira ou Pau de Arara, depende da região do país que você mora. São caminhonetes grandes, com cadeirinhas atrás, já começa a aventura por ali mesmo. Eles fazem uma parada para você comprar água, mantimentos, o que precisar. E aí você segue para começar a trilha, esse é o primeiro dia, e aí já são 2 horas da tarde. Bom, chegando lá, a gente encontra o guia no meio do nada lá, e se despede de tudo quanto é carro, transporte, etc. Saímos com nossas mochilas, é importante que a mochila esteja o mais leve possível. E saímos para caminhar nesse dia. No primeiro dia a gente caminharia cerca de 9 quilômetros, 9 a 10 quilômetros, que foi o que a gente fez. Então a gente foi caminhando, começamos a caminhar, aí paramos para uma lagoa, para tomar banho de lagoa. O primeiro banho de lagoa melhor possível, as lagoas são de água doce, elas são de água da chuva, então é uma água muito gostosa, muito fria. E aí depois caminhamos de novo para ver o pôr do sol, porque já estava escurecendo. A gente foi ver o pôr do sol, que foi incrível, foi surreal. Parecia a aurora boreal, os raios estavam assim na vertical e mudando de cor, então tava um lance assim espetacular o pôr do sol aqui. Depois disso caminhamos, né, escureceu um pouco, a gente fez o restante da caminhada até o povoado, que foi mais desafiador do que eu achei que ia ser. Eu achei que a gente ia caminhar, tipo, no meio do mato, um negócio assim muito tranquilo e tal. Só que aí tinha umas águas, tinha uma ponte não muito segura, tinha um caminho assim que a gente tava na escuridão, com a lanterna do celular, com uma ponte que balançava, que era só um pedaço de madeira, assim, pra ligar, né, ao povoado, que é o povoado de Baixa Grande. Então a nossa primeira estadia seria lá em Baixa Grande, onde a gente dormiria a primeira noite. E aí, nos povoados, gente, tem banheiro, tem rede, a gente tá dormindo em rede, tem estrutura, e dentro do nosso trekking já está incluso as refeições. Então, café da manhã, janta, almoço. Então, a gente chegou em Baixa Grande, era de noite, a gente jantou. E aí a janta, sei que vão perguntar, o que é essa comida e tal. Geralmente é uma alimentação bem carnívora, assim, eles te perguntam se você quer comer peixe ou frango, ou tinha peixe e frango de opção, assim. E às vezes tem alguma outra coisa, algum outro animal que é criado, tipo, uma galinha caipira, tem um que é frango, mas enfim, galinha caipira, um cabrito, algum outro tipo de carne do tipo. E se você quiser, se você for vegetariano, também você pode pedir, né? Se você tiver alguma especificação de alimento, você pode pedir o guia, fala pro guia antes, que o pessoal prepara uma comida diferente, específica para você. Mas é uma comida básica, assim, arroz, feijão, salada e a proteína, e inclusive ótimo, vai repor todas as suas energias, amém. É isto. Aí uma observação importante, né? O Rafa tinha que trabalhar, mas lá na casa da Dona Maria não tem internet boa, assim. É uma internet que só pega o WhatsApp mesmo e mal. Então não conte com isso, não conte com sinal, não tem área, não tem
não tem. Então vá preparado se você for quiser trabalhar e já vai sabendo que você vai ter que trabalhar com alguma coisa que seja offline, meu filho, porque online você não vai trabalhar por lá. Nos pontos de apoio, eles também vendem água, cerveja, refrigerante. E a garrafa d'água R$ 10, eu acho que a cerveja tá 18 e o refrigerante também R$ 10. E você paga, no caso, na primeira estadia que a gente ficou foi na casa da Dona Maria, que a Dona Maria, ela é familiar, né? Era familiar do Galego, inclusive, era a avó dele. A gente parou lá e lá não aceitava, eu acho que não aceitava o Pix. Então tinha que pagar no dinheiro físico mesmo. A gente já sabia dessa possibilidade, então a gente trouxe dinheiro físico para poder pagar quando a gente chegasse nas comunidades e não correr o risco de estar sem sinal, de não conseguir passar o Pix. E então dormimos para começarmos o segundo dia. Segundo dia a ideia era acordar, era sair 6 horas e acordar 5, mas a gente acabou acordando 6 e saindo 7. Mas enfim, acordamos, a higiene, etc. Tomamos café da manhã, arrumamos nossas coisas, passamos protetor solar, nos vestimos a caráter, chapéu, protetor solar, óculos, roupa, etc. E saímos para caminhar. E hoje, especificamente, é esse dia que eu tô gravando esse vídeo. Nós caminhamos 5 quilômetros até a primeira parada da lagoa. E era uma lagoa linda, muito gostosa. Na verdade, não era só uma, né? Essa parada, depois de 5 quilômetros, te dá a vista de inúmeras lagoas. Tinha pelo menos umas 4 que eu me lembro. E aí você pode escolher em qual você vai caminhar. O guia deixou a gente, depende do guia, né? No caso da gente, o guia deixou a gente em uma parte com sombra para guardar nossas coisas. Ele ficou por lá e nós descemos para as lagoas. A gente estava eu, Rafa e mais um trio. Aí esse trio foi para uma determinada lagoa e nós fomos para uma outra lagoa onde tinha outras duas pessoas. Então a gente passou uma horinha lá. É uma lagoa super, gente, surreal, assim, super gostosa. Uma água limpa, limpa, transparente e fria. E depois de você caminhar 5 quilômetros no calor pesado e o sol ferrando na cabeça, você vai querer tomar banho numa água gelada, fria. E não é gelada tipo Arraial do Cabo, é fria, é temperatura ideal. Enfim. E aí depois disso a gente seguiu a caminhada de volta, mais 3 km até a gente chegar em outra lagoa. Nessa outra lagoa, ela tem uma espécie de vegetação que restou dali de um antigo oásis. Oásis são esses espaços no meio das dunas que tem um espaço de vegetação denso. São chamados oásis. E a gente parou num desses antigos oásis que foi coberto por duna, acabou virando uma lagoa. Então lá parece um mangue seco porque tem várias árvores já sem folhas que saem de dentro da água, assim, fica um cenário muito espetacular. A gente passou acho que mais uma hora por lá. Chegaram outros grupos e toda hora vem chegando gente, assim. Você olha por longe, assim, por além, e você vê pessoas. E é bem aleatório porque elas brotam de tudo quanto é canto e às vezes é um grupo grande, tipo 15 pessoas como que parou junto nessa lagoa com a gente. E às vezes é um grupo minúsculo, 3 pessoas, tipo um casal e um guia. Enfim, varia muito, tem muitos guias autorizados aqui em Barreirinhas e nos Lençóis Maranhenses para fazer, e mais de 400 guias autorizados para fazer trilha aqui. Então, a galera se divide, né, entre vários grupos maiores, grupos menores, e você fica vendo só os palitinhos lá no além, assim, fazendo uma sombra, e é muito da hora. Enfim, foi isso, a gente parou lá por mais uma hora nessa lagoa, e aí depois disso a gente caminharia mais 2 quilômetros até chegar no povoado, que é esse que a gente tá, que é a Queimada dos Britos. Esse povoado também é da família do nosso guia. Aqui, essa galera que mora nos oásis, eles são todos famílias, sabe? Eles cresceram aqui, eles viveram aqui desde que eles eram crianças, eles nasceram aqui. Então acaba sendo muito a relação familiar dentro dos oásis que recebem os viajantes, né, de trekking. E a gente parou aqui na Queimada dos Britos, que é onde eu tô gravando esse vídeo. Tem um pouco mais de estrutura do que a Casa da Dona Maria. A Casa da Dona Maria é mais familiar, assim, mais, assim, digamos, menor. Acho que recebe menos pessoas. Aqui na Queimada dos Britos, acho que eles recebem bem mais. Tem várias ocas, o que me parece uma oca. Não saberia dizer se é uma oca, mas parece uma oca. São várias casinhas, assim, cobertas de palha, de folha. E o teto é de folha, a vedação é de folha aqui ao redor também. Você escolhe sua rede, deita, dorme, tem muita rede, tem muito espaço. Eu imagino que devem ter épocas que eles recebem muita gente. Por enquanto, tá só a gente aqui, especificamente nessa cabana. Só tem a gente e a galera da nossa que tá fazendo a trilha junto com a gente. Já já a gente vai sair pra ver o pôr do sol, pra assistir o espetáculo no final do dia. Eu espero que seja tão lindo quanto ontem no final do dia. E depois é só jantar, descansar
E amanhã a gente tem uma caminhada de 19 quilômetros pela frente, que eu acho que vai ser a caminhada mais difícil de todas, porque são 19 quilômetros. Hoje a gente fez 10. Então, assim, é quase o dobro, né? E partiu para o dia 3, que vai ser amanhã, e torçam por nós, porque eu tô apavorada. Mas vai dar tudo certo, porque só tem a opção de dar certo, né? Não tem a opção de dar errado. Vamos deixar aqui na descrição do vídeo todos os itens que a gente considera indispensáveis e necessários, e também nas nossas redes sociais. Então não esquece de seguir, porque lá vão ter todos os bastidores, tudo que a gente passou, todas as fotos, todos os detalhes, coisas que a gente esquece de falar aqui às vezes, então vai estar detalhado por lá. Não esquece de acompanhar as redes sociais, tô deixando aqui embaixo, também vai estar na descrição do vídeo. Hoje será o dia mais longo de toda a travessia. Nós saímos por volta de 3h30 da manhã, ainda estava tudo escuro. A gente caminhou 5 quilômetros completamente no escuro, até subir em uma duna bem alta e contemplar o nascer do sol, que estava magnífico. Depois de mais 5 quilômetros, já conseguimos avistar a primeira lagoa de banho. E eu posso afirmar com toda certeza que nesse dia nós veríamos as lagoas mais bonitas da travessia. Depois de tomar muito banho nas lagoas paradisíacas, nós seguiríamos mais 5 quilômetros até o próximo destino. Lembrando que muitas dessas lagoas que estamos visitando, elas não têm acesso liberado para qualquer turista, não dá para chegar de carro. Mas essa daqui especificamente que a gente iria chegar agora é uma das lagoas que você pode chegar através de passeios turísticos. Chegamos na terceira lagoa do nosso terceiro dia. Paramos aqui nessa lagoa que é muito famosinha aqui, eu não sei o nome dela, mas eu vou deixar anotado aqui em algum lugar para descobrir. Mas é uma lagoa que também tem passeios turísticos pra cá, então a gente consegue ver os carrinhos lá em cima que trazem a galera para passeio turístico. E a gente também veio aqui como viajante, viemos caminhando, já chegamos por aqui, a gente vai descer agora para tomar um banho. E é uma lagoa que tá parecendo muito gostosa e é muito linda. Os lençóis maranhenses são, de fato, espetaculares. Bora! Socorro! Coisas mais sensacionais que a gente já viveu. Um desafio gigante, atravessar esse negócio por 4 dias. E sobrevivemos, estamos sobrevivendo! Estamos quase finalizando. Hoje eu achei que ia ser mais cansativo do que de fato foi. E ainda não terminou, né? Falta o último dia, mas eu achei que esse, por ser 19 km, é quase o dobro dos outros dias.
Achei que ia ser muito mais cansativo. Mas a gente tá mais perto do final do que do começo. E a gente tá bem. Bora! Galera, pra tirar algumas dúvidas aqui sobre os lençóis, quando você faz os passeios turísticos, né, eles te trazem e te levam. Quando você faz o trekking, você não vai ter nenhum apoio de carro durante o caminho. Então é uma dúvida que algumas pessoas têm, se vai ter um carro pra te ajudar ou pra dar suporte. Eles só chamam um carro ou um quadriciclo se alguém passar mal e realmente desistir. Então não tem um carro de suporte pelo caminho, é você e areia, boa sorte. Então eles só chamam realmente se você precisar e desistir e tal, aí eles chamam alguém. E finalizado 15 quilômetros de caminhada, chegaríamos em ponto de apoio onde um barco nos buscaria para levar para o último povoado, o povoado de Betânia. E essa bandeira aqui, meu bem, significa que a sua jornada está quase terminando, mas ainda falta o final. Todo sujo. Tava bom? Maravilhoso. 100%. Em Betânia tivemos a chance de pedir camarão para o nosso jantar. Gente, que saudade que tava de comer o camarão. A comida tava muito gostosa. Eles sempre deixam arroz e feijão à vontade para você comer o quanto quiser. E galera, a gente tá agora no terceiro dia de caminhada ou no quarto? Quarto dia de caminhada Já e no último. quarto dia de caminhada, a gente nem sabe mais. Quem a gente é, onde a gente tá. Nossas pernas já andam sozinhas. Você já vai se acostumando a andar. No automático. Ontem, por exemplo, a gente andou 20 quilômetros, né? E foi bem mais de boa. Hoje a gente já tá andando 6, 5. Mas o sol tá muito, muito quente. Ontem tava frio, hoje o sol tá pegando. Mas já estamos chegando à primeira lagoa, né? A gente, teoricamente, vai caminhar de 8 a 12 quilômetros hoje até chegar em Santa Amaro, que é o nosso último momento. Bora, né? Caminhar. No último dia você pode escolher fazer tanto a pé como de caiaque, né, pelo rio, mas nós escolhemos fazer de fato a pé e foi uma decisão super boa, porque tinham lagoas muito bonitas e sensacionais. As lagoas eram gigantescas, nos lembraram o deserto do Atacama, eram imensas e refletiam as dunas logo em cima, o que formava uma paisagem de tirar o fôlego de fato, além do cansaço, claro, que já tirava o nosso fôlego. Mas valeu muito a pena ter feito mais esses 10 quilômetros completamente a pé. E após a longa jornada, 50 quilômetros depois, 4 dias caminhando, chegaríamos às 2 últimas lagoas para dar tchau aos Lençóis Maranhenses. E sim, nós conseguimos finalizar a travessia, não poderia ter sido mais incrível e é uma experiência que a gente com certeza recomenda para qualquer pessoa que quer viver algo mágico na sua vida, é completamente indescritível. E no final desse vídeo nós vamos deixar mais algumas dicas para você que quer maratonar esses 4 dias dos Lençóis Maranhenses, um verdadeiro oásis cheio de lagoas paradisíacas, areia branca e muita, muita, muita beleza. Largados e vestidos, chegou nosso resgate. 4 dias. Nosso carrinho. Sobrevivemos ao desafio de 4 dias. Próximo é 21 dias, amor? 21 dias pelado?
Nós conseguimos finalizar a nossa travessia, o nosso desafio, provavelmente o maior desafio que a gente já topou fazer, assim, em termos, né, de condições físicas e tal. Passar 4 dias andando não era uma coisa que a gente se imaginava fazendo algum tempo atrás, mas hoje na nossa vida nômade a gente topa esses desafios, a gente topa a natureza, a gente topa passar dias imersos em um contexto completamente diferente, mas eu queria fazer algumas considerações finais antes da gente finalizar esse vídeo. Bom, a primeira é que o contato do nosso guia, como a gente já falou, vai ficar aqui na descrição. Então, se você quer fazer a travessia, quer saber quanto custa, como funciona, pode falar direto com o Galego, nosso guia. O link não, né? Mas o número dele a gente vai deixar aqui na descrição para que você entre em contato e as redes sociais dele também. E a segunda pergunta que a gente recebeu muitíssimo nas redes sociais sobre a nossa travessia é se você precisa ter muito condicionamento físico para fazer a caminhada. Então, galera, eu e Rafa não somos exatamente o melhor exemplo de aventureiros, nós somos viajantes um pouco Nutella, a gente é bem urbano e a gente, assim, a gente pratica exercício físico por questão de saúde, de bem-estar emocional mesmo, bem-estar mental, para manter em dias, né? Mas assim, a gente não é super atletas, a gente não é tipo de ir pra academia, a gente mantém uma rotina de exercícios em casa e a gente costuma caminhar muito. Então a gente tem já o costume de caminhar. Mas o trekking dos Lençóis Maranhenses, ele não é um trekking tão pesado. Então, se você é uma pessoa que é acostumada, já tem um pouco de condicionamento físico, ali tem um certo condicionamento físico, né? Faz longas caminhadas ou já pratica alguma atividade física, é super possível que você faça caminhada. Nós vimos idosos fazendo, nós vimos crianças já sabemos de crianças que fizeram. A gente vê de tudo lá, então assim, é um pouquinho pesado, principalmente as subidas das dunas, você precisa ter treinado um pouco de panturrilha. Inclusive, se eu posso dar um conselho, alongue bastante e fortaleça a sua panturrilha antes de fazer a caminhada. Mas assim, é super tranquilo assim, dentro do possível. Cansa, mas não é um trekking absurdamente difícil. Eu diria que ele tá na categoria assim, moderada. E falando em panturrilha, uma outra coisa que eu não falei nos vídeos enquanto a gente estava lá é que eu usei bastante remédios para dor. Porque eu senti bastante realmente dor na panturrilha. Então, antes de começar a caminhada, eu tomava um Dorflex e uma dipirona. E aí, meu bem, depois daí eu já não sentia mais nada. Eu caminhava, subia e descia duna e até o efeito do remédio passar, eu já não estava sentindo mais nada. Então, assim, se você tem as pernas sensíveis que nem eu, pode tomar um remedinho que ele vai te ajudar. Já uma outra pergunta que a gente recebeu é se pode fazer de tênis ou qual a melhor forma de caminhar. A melhor forma de você caminhar é a pé mesmo, descalço, ou a pé. É descalço, ou usando meias, ou tem gente que usa aquelas sapatilhas náuticas também. Então, assim, tênis é o menos recomendado, porque você vai pisar em areia e água o tempo inteiro, e não é muito bom de fazer com tênis. Eu fiz quase todo descalça. Em alguns períodos que a areia esquentou, eu coloquei a meia, mas assim, fiz 98% do trajeto descalça. E o Rafa fez 50% descalço, 50% de chinela. A chinela dele é uma chinela mais grossinha e confortável. E aí, cabe a cada um escolher como fazer. Você leva a sua chinela. Você vai precisar da chinela quando chegar nos oásis, tá? Porque lá tem mato para não pisar em nenhuma raiz e se machucar. Então, assim, é importante que você leve a sua chinela e você testa se você gosta mais de fazer com a chinela, com uma meia, 100% descalço, uma sapatilha náutica, se você tiver. Então, assim, aí vai de cada um, mas é super tranquilo fazer descalço ou de chinela. E sobre o que levar na mochila, não esqueça de colocar na mochila uma calça, especialmente se você tem as pernas grossas e se quando você caminha costuma acontecer atrito nas suas pernas. É muito importante, para mim foi essencial, eu comecei a me machucar muito, depois do primeiro dia minha perna já estava em carne viva, então foi impossível seguir a caminhada se eu não tivesse uma calça na mochila. Eu usei uma calça de tactel bem fininha, é interessante que não seja legging, porque legging gruda no corpo, junto com a água, e aí vai ser difícil de tirar para botar biquíni, junto com a areia, etc. Ai, não. Então leve uma calça que seja bem fininha, que você de tactel ou de algum tecido que seque rápido, seja fácil de tirar e vestir, porque aí evita o atrito nas suas pernas. Existem outros métodos também, mas foi o método que eu usei que me salvou todos os outros 3 dias de caminhada, porque no primeiro a minha perna já tinha, ó. Enfim, é isto. Inclusive, sobre o que levar na mochila, né? Como foi a nossa mochila? Nós levamos uma mochila de 30 litros, eu acho, os dois, né? Cada um levou uma mochila. É aquela mochila viral do TikTok, inclusive vai ter vídeo no canal sobre essa mochila.
A gente levou essa mochilinha e aí cada um levou suas coisas, a gente dividiu coisas de higiene, mas a gente levou pouquíssima coisa. Eu levei 3 biquínis, mais pra fazer os looks, as fotos, etc. Dava pra ter levado só um ou dois. Rafa levou uma sunga e aí levamos acho que 3 shorts cada, 3 blusas. Eu levei esse vestido também e uma calça. Então a gente levou o mínimo de roupa possível, o mínimo de coisa, porque cada quilo que vai nas suas costas, ele vai pesando ao longo do caminho. Não precisa você levar muita coisa. A gente só levou uma blusa UV cada, poderíamos ter levado duas, inclusive. E a gente ainda voltou com roupa limpa, que a gente não usou. Porque a gente acaba repetindo as roupas no outro dia. A gente repete a blusa UV, a gente repete a calça, a gente repete roupa de banho. Então, quando você chega em um povoado, você pode lavar as coisas. Lá tem pia, você pode usar as pias do banheiro, as pias da lavanderia para lavar a sua roupa, deixar secando durante a noite e de manhã você fecha novamente. O ideal é que você leve o mínimo de coisas possível. Ah, e outra coisa, lanchinhos. Nós dois vacilamos com os lanchinhos, a gente cometeu um pequeno devaneio. A gente levou pouco lanchinho para nós dois e acabou que no último dia a gente tava ficando com fome. A gente tava meio que racionando assim os lanchinhos para eles não acabarem, batia uma fominha durante o dia. Então, assim, não leve muito, mas leve o suficiente, especialmente se for de duas pessoas, assim, que você vai dividir o lanchinho. Faça as contas direitinho, assim, para você ter energia suficiente, porque apesar da gente ter almoço e jantar nos povoados, dá uma fominha durante a tarde, dá uma fominha, às vezes, depois de alguma refeição, vontade de comer um doce, ou uma fominha de manhã mesmo, na caminhada. Então, não tem onde comprar, nos povoados não vende lanche, só no último povoado, Betânia, que a gente achou uma lanchonete. Mas os outros povoados não tem ninguém vendendo nada além de água, cerveja e refrigerante. Essa é a única coisa que são vendidas nos povoados, só tem isso. Para terminar nossas considerações, nós não pensaríamos em conhecer os Lençóis Maranhenses de outra forma agora. No momento que eu descobri que existia uma travessia pelos Lençóis, parece que todos os outros passeios eles meio que perderam o sentido pra gente, né? A gente sabe que cada pessoa é única, mas pra gente eles perderam o sentido. E a gente quis muito realizar essa travessia como uma forma de superação pessoal, de desafio e também para viver aquele cenário tão mágico, gente. E foi surreal, foi uma das experiências mais incríveis que a gente já viveu. O silêncio daquele ambiente estarrecedor, assim, que você olha para todos os lados e você só vê areia, você só vê duna numa imensidão absurda, com umas lagoas de cores, das cores mais diferentes, vermelha, azul, amarela, uma coisa muito bizarra. Então a gente não trocaria essa experiência por nenhuma outra nos Lençóis. Recomendamos muito para quem puder viver. Ela é um pouquinho mais cara assim, mas viva porque vale muito a pena. A gente só não recomenda que você faça sozinho, a não ser que você já seja muito expert em trilha e orientação. Porque existem pessoas que querem fazer sozinhas e é um pouco arriscado você se perder, porque é imenso. Mas, gente, faça com guia confiável, faça os 4 dias, caminhe os 19 quilômetros, faça o último dia a pé. Aproveite ao máximo, porque vai ser uma experiência completamente única na sua vida. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu curtir, que é muito importante para o perfil, de contribuir aqui se inscrevendo também no canal e de enviar esse vídeo para os seus colegas e amigos que também pensam em conhecer os Lençóis Maranhenses. Beijinho e até o próximo vídeo do canal, porque nós vamos seguir para o norte do país.